Boa noite. Como só se fala hoje na decisão do ministro Fachin, e como eu já tuitei a respeito, e muitas dúvidas surgiram, resolvi fazer um vídeo rápido aqui explicando o que aconteceu. O ministro Fachin, em decisão monocrática, porém de mérito, né, não uma decisão liminar, decidiu três assuntos: competência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, perda de objeto das demais ações constitucionais, né, das demais habeas corpus impetrados pela defesa do Lula, e pela desafetação, ou seja, ele tinha levado esse HC para a decisão do plenário e resolveu devolver para a segunda turma. Vamos então por partes. Primeiro, obviamente, a competência. Fachin historia longamente como o Supremo Tribunal Federal foi decidindo o tema da competência da 13ª Vara, né, que começa com uma delação premiada, né, do Alberto Youssef, e vai desencadeando uma série de operações sempre conexas à primeira, de modo que, depois de um tempo, os fatos ficam muito distantes daquele primeiro caso que fixou a competência dessa vara federal. Fachin começa lembrando que em 2015 ainda, no inquérito 4130, em que se falava de empréstimos consignados do Ministério do Planejamento, né, o Pleno do Supremo, por entender que não havia relação mais com a Petrobras, declinou, né, a competência, ou seja, retirou a competência, ou melhor dizendo, considerou que o juízo da 13ª Vara de Curitiba não era o competente. Mas isso seguiu, né? Ele menciona a PET 6863, agravo regimental nessa PET, o assunto era Abreu e Lima, e foi para a Justiça Federal do Recife. Depois os inquéritos 4327, 4483, dizendo respeito ao MDB, e o agravo regimental na PET 8090, dizendo respeito a Transpetro, foram deslocados para o Juízo Federal de Brasília, né, do Distrito Federal. Inclusive, o Fachin lembra que, por conta da decisão no agravo regimental na PET 8090, ele concedeu um habeas de ofício, né, o HC 198081. Fachin registra que, em todas as decisões de que ele participou, ele foi contrário à tese, ele ficou vencido, mas que, já que o entendimento tinha se firmado nesse sentido, ele então estendia ao ex-presidente Lula o mesmo racional, ele se curvava ao entendimento do Supremo. E ele decidiu então que os atos decisórios estavam anulados, né? O que são atos decisórios? São as decisões judiciais tomadas pela 13ª Vara, né? Mas haveria ali a possibilidade, isso está no Código de Processo Penal, de aproveitar os atos instrutórios, né? Aqueles atos que movimentam o processo, inclusive trazendo provas, mas que não dependem de uma decisão judicial autônoma, como as quebras de sigilo, por exemplo. E aí, então, vamos ao segundo tópico, né? A perda de objeto. O que isso quer dizer? Né? Perda de objeto quer dizer que, diante de uma determinada decisão, a outra se tornou desnecessária, né? Ela fica resolvida por consequência, por extensão. E, entre eles, interessa particularmente ao debate público o habeas corpus em que se argue a suspeição de Moro, né? Que Moro não teria agido com a imparcialidade necessária no caso do Lula. E a pergunta que se coloca é: houve mesmo esta perda de objeto ou ainda há interesse de Lula em discutir a parcialidade de Moro, né? Esse tema certamente será enfrentado, né? É previsível, né, que o Procurador-Geral da República interponha agravo regimental e leve essa discussão a um colegiado, né? Mas também é possível que a própria defesa de Lula interponha também ela um agravo regimental no que diz respeito à perda do objeto. E qual seria o horizonte desse pedido? Ora, se pode haver ato instrutório, que também foi determinado pelo juízo de Curitiba, então ainda é relevante discutir
a parcialidade ou a imparcialidade dele, né? Descobriremos no futuro próximo como isso vai se desdobrar, né? E aí houve, por fim, a decisão de desafetação. Fachin tinha decidido levar isso ao plenário, mudou de ideia, devolveu para a segunda turma. Portanto, quem vai julgar o agravo regimental a ser interposto pelo Procurador-Geral da República ou pela própria defesa de Lula será a segunda turma, e não o plenário. É possível um novo oferecimento de denúncia? Em tese, sim, né? É preciso apenas verificar se, como caíram as decisões judiciais, os atos decisórios, e, portanto, os atos decisórios que determinaram a produção de prova, né, se restam ainda provas suficientes para oferecer a denúncia. E há um outro aspecto também, que é a prescrição. O ex-presidente Lula tem mais de 70 anos e, pela regra do Código de Processo Penal, a prescrição para ele corre pela metade. Então, a prescrição máxima que nós temos no Brasil é de 20 anos, para os septuagenários, 10 anos, de modo que todos os fatos de 9 de março de 2011 para cá estão prescritos. Duas questões que se colocam ainda marginais ou indiretas, né? Essa decisão é positiva para Sérgio Moro? Olha, se não se vier a discutir a suspeição de Moro, e imaginando que o Supremo fosse declarar a sua prescrição, então ela é positiva para Moro, porque ele escapa de um escrutínio público, de um eventual reconhecimento do Supremo de que ele foi parcial, quando deveria ter sido imparcial. E para a Lava Jato, né? Como eu sempre digo, a Lava Jato não é uma instituição da República, a Lava Jato é uma força-tarefa, mas é razoável imaginar que para os procuradores da Lava Jato, essa decisão também pode ser proveitosa, pelo seguinte ângulo. Recentemente, o ministro Lewandowski tem dado acesso à defesa de Lula às conversas apreendidas na operação spoofing pelos famosos hackers que teriam invadido os aparelhos celulares dos procuradores, de Sérgio Moro e de uma infinidade de outras autoridades. Por que Lewandowski dá acesso a Lula? Porque ali há elementos que podem servir à sua defesa, né? O acesso de Lula a essas mensagens está baseado no direito de defesa. Ora, caídas as acusações, né? Portanto, hoje Lula não respondendo a nenhum processo, a nenhuma ação, né? Ele perde, consequentemente, interesse processual de acessar essas mensagens. Né? E, com isso, por essa via indireta oblíqua, também se estanca, pelo menos até agora, o acesso a essas mensagens. É isso aí. Espero ter ajudado na compreensão dos fatos, sem, nesse momento, entrar em maiores considerações, né, maiores opiniões sobre esses julgados.